Neste momento, daremos início ao nosso 6º painel e convidamos o doutor Ricardo Quimente, juiz substituto em 2º grau do Tribunal de Justiça de São Paulo, para coordenar os trabalhos. Convidamos também para participar deste painel o nosso convidado de honra, o deputado federal Felipe Francischini. Convidamos também para compor o dispositivo deste 6º painel, doutor Aiston Henrique de Souza, presidente do FONAGE, doutor Mauro Ferrandim, juiz de direito da 2ª Vara Criminal de Itajaí, Santa Catarina. O doutor Ricardo Cunha Quimente é magistrado em São Paulo desde 1990 e atualmente integra a 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mestre em processo civil, foi juiz do Juizado Especial Cível durante 11 anos e implementou a justiça itinerante e os primeiros anexos universitários de juizados especiais em São Paulo, secretário de Juizados Especiais da AMB e presidente da Comissão Legislativa do FONAGE. Com a palavra, doutor, por gentileza. Bom dia a todos, a todas. É uma imensa satisfação estar participando desse FONAGE e estar aqui na presença da nossa queridíssima ministra Nancy Andrighi, que teve uma experiência riquíssima com juizados especiais, e está com a gente como uma amiga do FONAGE e do nosso povo, na verdade, porque sabemos o objetivo disso tudo, há cerca de 20 anos, nos ajudando a seguir em frente. Com toda a sua experiência, conversávamos há pouco... Quase o dobro, é fato. Recíproco agradecimento. Há muito tempo a gente aqui na estrada e a ministra teve a oportunidade de, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, implementar o sistema dos juizados especiais. Não teve experiência prática quando víamos aqui essa homenagem aos colaboradores, aos servidores que vieram até nós, aos juízes que mandaram as suas propostas, algo de extrema doação a terceiros, porque todos fazemos isso de graça, na verdade, pensando em compartilhar ideias que deram certo. Esse é o grande valor, o brilho nos olhos aí de cada um é o que nos motiva a realmente seguir em frente, continuar nessa luta até onde pudermos. Agradecemos muito também ao deputado Francischini, um guerreiro, sabemos aí do seu valor, da sua garra, e isso, para todos nós, é muito importante. Tudo que se busca hoje no sistema dos juizados é exatamente fazer com que uma lei criada pelo nosso parlamento seja efetivada e possa transmitir para a nossa população segurança, solidez, eficiência e um contato humanizado com o nosso povo, não é? Agradecer mais uma vez ao colega Aiston pela oportunidade, cumprimentar o Mauro, valor nosso aqui na área criminal, junto ao Joaquim, trabalhamos bastante na elaboração de um anteprojeto, uma minuta aqui para encaminharmos ao Congresso Nacional, propondo mudanças que visam, na verdade, resgatar a essência dos juizados especiais, um trabalho que nossa querida ministra lançou também enquanto Corregedora Nacional de Justiça, de retomarmos nossas raízes para podermos servir aí cada vez melhor. Dentro dessa perspectiva, eu vou pedir para que os colegas coloquem aqui. Eu trouxe apenas um extrato do que vem nesse anteprojeto. Na Assembleia Geral do último FONAGE, fomos autorizados a criar propostas legislativas que visem aí
é evitar o uso predatório do poder judiciário e, de outro lado, preservar a sua essência, garantindo para que aquelas pessoas que têm causas de até 20 salários mínimos mantenham o seu íntegro acesso gratuito ao sistema dos juizados. Os colegas vão entender o porquê que eu estou falando aqui dos 20 salários mínimos por um recorte que fizemos. Vou expor, portanto, apenas um breve extrato do que é esse trabalho, que demandou diversas reuniões de toda a diretoria do FONAGE, com colegas de diversos estados, e o que foi aprovado na essência. Aiston, Mauro vão poder explanar com mais detalhes. Nós temos aqui, em primeiro lugar, uma mudança no nosso artigo 7º da Lei 9.099, no sentido de não se exigir que o juiz leigo seja advogado com 5 anos de experiência. Isso tem trazido uma série de dificuldades na composição do nosso sistema, dificuldades, inclusive, junto à OAB, que acaba trazendo, diante do seu estatuto, uma série de restrições ao juiz leigo, que também é advogado. A exigência dos 5 anos para ser juiz leigo, quando se exige 3 anos de atividade jurídica para alguém ser juiz de direito, também nos pareceu excessiva, e, por isso, dentre as propostas, está aqui que os juízes leigos poderão ser escolhidos entre bacharéis em direito, com mais de 2 anos de atividade jurídica. Nos pareceu mais compatível com a realidade atual, e vamos, claro, encaminhar isso para o Parlamento, onde o projeto poderá ser lapidado, aprimorado, e vai se verificar a efetiva pertinência dessa proposta. No artigo 14, nós instituímos aqui a proposta de 2 novos parágrafos, artigo 14 da Lei 9.099. No primeiro deles, a explicitação do cabimento de tutelas provisórias. Temos ainda hoje colegas que, talvez até pretendendo manter a essência do sistema, entendem que não é cabível o pedido de tutela provisória, o que fazia todo sentido quando os juizados conseguiam julgar suas causas em 15 dias, em 30 dias. Hoje nós temos causas, por exemplo, que envolvem planos de saúde, sistema bancário, a pessoa com restrição a crédito. Se essa pessoa não obtém uma guia de internação, se essa pessoa não obtém a liberação do seu nome dentro das condições da ação, ela pode ficar hoje 2, 3 anos envolvida em um processo que, infelizmente, como foi até destacado, o número de processos é gigantesco, todos sabemos. Já não temos aquela presteza necessária de julgar uma causa em 15 dias, embora esse fosse o desejo de todos. Então, se está explicitando aqui o cabimento da tutela provisória, embora ela já venha sendo adotada por grande parte dos juízes. O parágrafo 5º, ele segue a linha do que o Supremo Tribunal Federal passou a decidir a partir de 2014. Em 2014, tivemos um caso oriundo dos juizados federais, e, naquele caso, o Supremo entendeu que uma pessoa, antes de ingressar com um pedido de benefício novo junto ao INSS, deveria demonstrar que, ao menos, havia feito um pedido administrativo junto ao INSS, que, sem a prova de que, ao menos, solicitou e aguardou o prazo de 45 dias, ressalvada a hipótese de urgência, nunca se vedou o ingresso de uma ação nas hipóteses de urgência, mas, não havendo urgência, que essa pessoa demonstrasse que fez o pedido administrativo, sob pena de não se reconhecer o interesse processual na modalidade interesse e necessidade. A partir daí, nós passamos a ter decisões no mesmo sentido, envolvendo o DPVAT, com alguns tribunais de justiça no sistema comum, inclusive anulando processos de ofício, quando a pessoa não demonstrava que tinha ao menos solicitado o benefício junto à seguradora líder ou junto ao pool de seguradoras, e, consequentemente, percebemos que hoje, com sistemas como o do consumidor.gov, que bem foi exposto ontem, até alguns sistemas privados gratuitos, como é o caso do Reclame Aqui, mas, sobretudo, o consumidor.gov, nos pareceu razoável que a pessoa demonstre que, ao menos, tentou uma solução consensual para a solução do seu conflito, e, a partir daí, ficam abertas as portas do Poder Judiciário. Esse uso predatório tem gerado milhares de ações em que pessoas jurídicas, sobretudo, comparecem no polo passivo e dizem: olha, nós nunca recebemos um telefonema, nós não sabemos o que se passou, porque teríamos resolvido. E temos visto estatísticas do consumidor.gov
particularmente já usei o consumidor.gov, e as 2 vezes que utilizei, um dos casos em 48 horas, um dos casos em 3 dias estavam solucionados. A estatística do consumidor.gov é de 87% de sucesso, sem a necessidade de movimentação de toda a máquina judiciária, em prejuízo daquelas pessoas que efetivamente já tentaram uma solução conciliada e não obtiveram êxito. Então, o parágrafo 5º aqui, ele nos traz o prévio pedido administrativo, ou uma tentativa prévia, demonstração de que, ao menos, se mandou um fonegrama, um e-mail para outra pessoa, como condição da ação, como demonstração do interesse processual. Também, na sequência aqui, no artigo 54, colocamos a ideia de que o acesso ao juizado especial nas causas de até 20 salários mínimos, esses 20 salários mínimos não constam na redação atual, no artigo 54, independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas, subentendendo-se aqui que causas de valor superior a 20 salários mínimos, e ontem ouvíamos das experiências na Estônia, das experiências em Nova York, na Califórnia, e a gente percebe que a questão gira em torno de 12, de 20 mil reais em outros países com poder aquisitivo muito mais alto do que o nosso. Nos pareceu razoável, dentro da essência até da lei anterior, da 7244, estabelecer que causas de até 20 salários mínimos, de fato, não têm custas, não têm despesas. A partir daí, ressalvada, claro, a justiça gratuita, que hoje engloba mais de 80% dos nossos processos. Tirando as hipóteses da justiça gratuita, a pessoa teria que arcar, sim, com as custas iniciais no sistema dos juizados. O artigo 55 nos traz que a sentença somente condenará o vencido em custas e honorários quando a assistência do advogado for obrigatória ou nos casos de litigância de má-fé. O que se quer com esse artigo 55 é o seguinte: a causas de até 20 salários mínimos, a assistência não é obrigatória, não haverá condenação em honorários advocatícios. Funciona como é hoje. Hoje, não há condenação em honorários advocatícios para as causas de até 40 salários mínimos ou, naquelas hipóteses que maior valor é admitido, em causas de maior valor. Fato é que, no nosso primeiro grau do sistema dos juizados, não há condenação em honorários advocatícios, exceto litigância de má-fé. Essa dispensa de honorários, ela continua subsistindo apenas em relação às causas de até 20 salários mínimos. Para as demais, haverá condenação em honorários advocatícios, vencido condenado em honorários advocatícios. Em segundo grau, o vencido nas causas de até 20 salários mínimos, o vencido e não mais o recorrente vencido. O vencido, o sucumbente, paga honorários advocatícios. Hoje, quem paga é o recorrente vencido, ainda que as causas sejam de até 20 salários mínimos. Passa a ser o vencido, nas causas de até 20 salários mínimos, pagará custas e honorários advocatícios. Nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, aplica-se o CPC. Artigo 85 do CPC, haverá pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau pelo vencido e, em segundo grau, a majoração do parágrafo 11 do artigo 85, no caso de recorrente vencido. Funciona a mesma sistemática do artigo 85, que hoje nos parece mais consentânea com a realidade, com a própria realidade da advocacia, e, enfim, nos parece que evitará também esse uso irresponsável, alguns pedidos, por vezes, de danos morais, porque a pessoa em um restaurante havia um cabelo sobre a mesa. Então, nós temos visto isso como um desmerecimento do sistema judiciário, essas situações que são aberrações, são levadas ao judiciário, não temos o que fazer, julgamos improcedente as causas, a pessoa vai tentando êxito em outras maluquices. Isso nos parece que conteria essa demanda desenfreada de ações sem fundamento. E, em relação aos juizados da Fazenda Pública, a mudança, entre as mudanças que se propõem, está a explicitação de que não são cabíveis as causas, as demandas coletivas que envolvam direitos individuais homogêneos. Já é assim na Lei 10.259 de 2001, a Lei dos Juizados Federais. Estamos trazendo aqui também que as causas
dos juizados da Fazenda Pública se darão por opção do autor, explicitando como é no juizado civil, que elas passam a ser por opção do autor. Temos tido problemas seríssimos com isso, inclusive de conflitos de competência entre juízes, muitos conflitos de competência. Em localidade, nós temos 56 juizados da Fazenda instalados num país de 210 milhões de habitantes. Os demais funcionam cumulativamente, com precária estrutura. Ontem ouvíamos um exemplo de um colega que atua em um juizado numa região onde há 5 varas cíveis e 1 vara de juizado cumulativo. O juizado dele é civil, criminal e fazenda pública. Então, claro, ele tem uma distribuição que é o quádruplo da distribuição dos demais. Em relação à fazenda pública, a Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, que julga esses conflitos de competência, tem entendido que, mesmo que não haja vara instalada, se ele for um anexo, a competência é absoluta do juizado da Fazenda Pública, em causas de até 60 salários mínimos. Isso tem levado a uma situação caótica. Então, o que se está estabelecendo aqui é que, nas causas nas quais o demandante opte pelo procedimento comum, essa causa não será da competência do juizado da Fazenda Pública. Estamos explicitando também que o incapaz pode ser autor no juizado da Fazenda. Temos essa situação diante daquele silêncio eloquente. Na nossa Lei 9.099, temos lá que pode ser autor a pessoa física capaz. E na Lei do Juizado da Fazenda Pública e na Lei do Juizado Federal, nós temos, pode ser autor, entre outros lá, a pessoa física, ponto. Por quê? Porque os incapazes precisam, muitas vezes, mover ações contra a Fazenda Pública, seja no âmbito estadual, da Justiça Estadual, ou no âmbito da Justiça Federal. Há, inclusive, um enunciado do FONAGEF nesse sentido, admitindo o incapaz de forma explícita. Optamos aqui, nas votações que fizemos nas comissões, por explicitar a legitimidade do incapaz para promover essa ação. E, por fim, na parte criminal, Mauro vai desenvolver com mais vagar, as maiores discussões que tivemos aqui foram relativas ao acordo de não persecução penal, e se entendeu por bem aqui que isso deveria entrar no artigo 89A. Houve uma grande contribuição aqui do Joaquim, do Sérgio e outros colegas, o Mário Cono, em relação a esse tema, e o que prevaleceu foi a ideia de que isso entraria lá junto com o artigo 89, que é uma norma sobre direitos, se aplica ao processo penal comum, inclusive, não é uma regra específica dos juizados, no sentido do cabimento desse acordo de não persecução penal, como, aliás, já está previsto numa resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, e o que estamos tentando aqui é positivar uma regra para dar mais segurança. Ela se desdobra aqui em vários artigos, inclusive explicitando aquelas causas que não admitem o acordo de persecução, a exemplo de crime de lavagem de dinheiro, crime hediondo e uma série de outras questões que estariam excluídas nessa proposta de acordo de não persecução, que o Mauro vai nos explicitar com mais vagar. Em relação a outros temas, nós temos hoje 136 projetos de lei, 70 são do Senado, os demais são da Câmara, relativo ao sistema dos juizados especiais, em tramitação, 136 projetos. Em relação a esses projetos, temos buscado uma aproximação com o Poder Legislativo. O que mais preocupa, na verdade, é uma PEC que insere o advogado nas turmas recursais. Há um problema, a AMB, desde 2017, tem lançado notas técnicas a respeito disso, com a participação do FONAGE. Nos preocupa porque, apenas um exemplo, em São Paulo isso geraria a criação de 160 cargos, de uma espécie de um quarto constitucional, porque não é nem um quinto constitucional. As turmas recursais teriam os 3 juízes, que em muitos estados atuam cumulativamente, e um advogado. A PEC não diz como é a escolha desse advogado, se vai seguir o critério do quinto constitucional, não explica a questão orçamentária, porque vai criar um gasto gigantesco para a estrutura judiciária. Talvez padeça do mesmo vício que a PEC que criou os novos TRFs, conforme o voto lá na ocasião ainda de Joaquim Barbosa, se instituiu dentro da estrutura judiciária, se modifica a estrutura judiciária prevista na Constituição,
e se entendeu liminarmente nesse voto do Joaquim Barbosa, nessa decisão de Joaquim Barbosa, que aquilo violaria a cláusula pétrea, e emenda constitucional também não pode violar a cláusula pétrea, mas, de fato, a grande preocupação que nós temos é criarmos um monstro que você tem ali o representante de uma das categorias, que seria dos advogados, não teríamos a representação do Ministério Público, e dentro da lógica dos juizados, em que mais da metade do país não tem cargo de juiz de turma recursal, os juízes atuam cumulativamente nas suas varas e nas turmas recursais. Em relação à advocacia, teríamos o cargo. Um seria permanente, uma estrutura que geraria aí pelo país algo em torno de 500 novos cargos já de juízes de turmas recursais, com um gasto que também não se explica de onde vem o dinheiro. Estamos levando isso ao Congresso. Em que fase está essa PEC? Ela houve um parecer do relator na CCJ, dando pela admissibilidade. Então, ela está tramitando e estamos tentando expor aqui quais os problemas que ela trará dentro da estrutura judiciária. E um segundo projeto que nos preocupa muito é o que institui a obrigatoriedade do advogado em todo tipo de conciliação e mediação. E sabemos hoje que grande parte, sobretudo aqui das mediações, ela exige, está aí a doutora Valéria, especialista nesse tema, ela exige a capacidade das pessoas. Se a pessoa é capaz, se a pessoa pode doar o seu patrimônio, por que ela não pode fazer um acordo sem a participação do advogado? Okay? O exagero dessa proposta causou grande preocupação em diversos setores de defesa do consumidor. Em princípio, até um saque, da forma como está o projeto de lei, dependeria da presença de um advogado. Então, ao invés de prestigiar a advocacia, a maioria de nós aqui tem parentes, ou pai, no meu caso, mãe advogada, absolutamente a gente não tem nada contra a advocacia, tanto que no projeto nosso da Lei 9.099 estamos, inclusive, revendo o critério para que haja honorários nas causas de maior valor, mas inviabiliza o próprio Instituto da Conciliação e da Mediação, a exigência. E é isso que nós, o FONAGE, o FONAMEC e outras instituições, o próprio CNJ emitiu uma nota técnica nesse sentido, contra o projeto de lei, porque ele vai trazer prejuízos sociais. Não ganhamos, não perdemos nada com a presença do advogado, mas a exigência pode inviabilizar acordos de pequeno valor. Uma tabela de honorários, o valor dos honorários será superior ao valor do acordo. Então, economicamente, isso vai inviabilizar o próprio Instituto. São essas aqui as principais questões. Eu agradeço muito a oportunidade e passo aqui, devolvo a palavra ao cerimonial. Agradeço muito a presença de todos, essa oportunidade. Obrigado, minha gente. Então, neste momento, eu passo a palavra ao nosso coordenador, o doutor Chimente. Eu acho que é o deputado que fará uso da palavra neste momento. Então, por gentileza, nosso deputado Felipe Francischini fará uso da palavra também pelo tempo de 20 minutos. É isso? Por gentileza, deputado. Obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a todos que compõem aqui o painel na figura do nosso presidente, doutor Aiston. Também cumprimentar a nossa ministra, Nancy Andrighi, que é uma referência que nós temos hoje no Poder Judiciário brasileiro. Muitas decisões de Vossa Excelência eu já li, pude aprender muito com seus entendimentos jurídicos. Ministra, parabéns. Cumprimento a todos os presentes. Acredito que o meu escopo aqui hoje é mais falar um pouco do cenário político atual, até porque eu falar sobre juizados especiais, mesmo sendo advogado, formado em direito e tudo, chovendo molhado para os senhores que aplicam no dia a dia e que trabalham no dia a dia nos juizados. Gostaria de dizer que fiquei muito feliz com a fala do Dr. Ricardo Chimente, principalmente nessas questões legislativas. Hoje, a CCJ da Câmara, a qual eu presido, ela concentra praticamente, acho que 70% a 80% dos projetos que Vossa Excelência elencou, principalmente essa PEC da questão dos advogados nas turmas recursais, o projeto de lei também que o CNJ já emitiu a sua opinião na questão da presença dos advogados também em todas essas etapas. Eu tenho conduzido a comissão de uma maneira muito pacífica, muito tranquila. Eu sou um deputado que tem posições políticas muito firmes, mas, dado o momento que o Brasil atravessa hoje, de uma grande crise que eu vejo social,
não é o momento de nós nos exacerbarmos e pautarmos projetos que possam prejudicar o bom andamento, principalmente quando envolve outros poderes. Então, nós vemos hoje, quando eu falo de crise social, é algo que os senhores e as senhoras devem reparar no dia a dia. Está tudo muito radicalizado, e quando eu digo radicalizado, não é questão de direita contra esquerda somente, mas é a questão de que hoje no Brasil, em todo lugar que a gente vai, nós nos deparamos com radicalismos, não só de opiniões, mas de condutas. As pessoas brigam no trânsito, as pessoas brigam infundadamente, elas brigam em qualquer situação. Você dá uma opinião na rede social, na sua família, com seus amigos. Eu percebo atualmente que já não há mais aquele espaço que nós tínhamos anos atrás no Brasil para o contraditório. Já vi muitos familiares brigando, muitos amigos brigando, às vezes por causa de uma opinião política, até mesmo de menor monta. Então, esse momento que o Brasil atravessa, que é gerado também por uma questão de crise política, de crise econômica, de uma eleição bastante acirrada que tivemos no ano passado, não é o cenário propício, principalmente para debatermos, como o Congresso, alguns deputados e senadores falaram na semana passada, de uma nova Constituinte. Eu sou um deputado que, apesar de presidente da comissão que resguarda a nossa Constituição brasileira, eu tenho muitas críticas pessoais à nossa Constituição de 88. Eu acredito que naquele momento, e eu fiz um amplo estudo de como foi formatado o texto da Constituição, cada artigo, qual foi o deputado que falou, qual foi a corrente política que preponderou na discussão de determinada redação de artigo, de inciso, de linha, eu pude perceber que, não sei, o Congresso eleito para Constituinte, ele não tinha uma representação forte no seio da sociedade brasileira. Por exemplo, para ficar apenas no campo conservador, os ditos conservadores de 88, eles se preocuparam mais em resguardar a imunidade tributária para instituições religiosas do que em tentar resguardar valores e fazer a sua visão de mundo preponderar. Então, a nossa Constituição tem uma série de problemas, em várias questões, mas esse não é o momento, de maneira alguma, de uma nova Constituinte, dado esse momento de acirramento dos ânimos no nosso país. Então, apesar de nós sabermos que muitas cláusulas pétreas nós temos na Constituição, que não podem ser alteradas, não podem ser reduzidas, principalmente em sua interpretação e seu alcance, nós não concordamos até que algumas sejam cláusulas pétreas, nós não temos o que fazer. Nós temos que ter a consciência que, nesse momento no Brasil, qualquer mudança substancial na Constituição, qualquer alteração ou qualquer nova Constituinte seria condenar a nova Constituição feita a ter uma vida de 5 a 10 anos no máximo, porque realmente eu percebo dentro do parlamento, que acaba reverberando mais a sociedade brasileira, que esse momento é bastante conturbado. Gostaria de dar uma sugestão, doutor Ricardo. Se Vossa Excelência, junto com os nossos demais amigos aqui presentes, pudesse passar para mim essa semana ainda um resumo, talvez, do que seria importante de ser aprovado, porque nós podemos aproveitar algum projeto que já esteja numa fase avançada de tramitação lá na CCJ e fazer um substitutivo nesse projeto, englobando todas essas medidas numa só. Porque eu já tramitei muitos projetos sobre a lei dos juizados especiais e eu vejo que cada um trata de um tema muito específico. Então, essa tramitação fica difícil, porque o plenário da Câmara não consegue estar analisando toda semana um projeto diferente sobre o mesmo assunto ou sobre a mesma questão dentro do Poder Judiciário. Então, se nós pudermos reunir tudo o que há de importante, eu acredito que dentro de 1 ou 2 semanas, que eu dou uma agilizada lá, nós conseguimos pelo menos apresentar, discutir, tentar votar na CCJ esse ano ainda, para que o plenário da Câmara analise agora em dezembro ou em fevereiro na volta dos trabalhos. Então, eu acredito que essa pode ser uma solução muito boa e que muitos já têm conversado comigo das associações, principalmente aqui da Amapar, a MB, todas as instituições me procuram muito, temos um diálogo muito bom lá em Brasília, e eu acredito que se nós nos concentrarmos agora, talvez semana que vem, se chegar rápido à minha mão o texto, já podemos fazer o substitutivo para a semana que vem e tentar aprovar esse ano ainda, pelo menos na Câmara dos Deputados, esse projeto. Eu vejo que muitos deputados são preocupados com a questão dos juizados, eles têm uma visão muito parecida comigo. Hoje o Congresso Nacional tem uma visão mais liberal na economia, mais pró-desburocratização de procedimentos, mais pró-abertura de mercado, e na minha visão a ótica e a lógica dos juizados especiais é justamente essa, é você agilizar os trâmites, agilizar processos, num cenário que nós sabemos que é bastante moroso. Tanto é que essa discussão que nós estamos travando no Congresso hoje sobre a segunda instância, ela acaba ficando no âmbito daqueles que defendem que os processos sejam mais rápidos, como é o caso, por exemplo, do nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli,
que deu uma sugestão importante da questão da prescrição junto aos tribunais superiores, e há aqueles que já querem tentar antecipar realmente a prisão para a segunda instância. O fato é que nós aprovamos na CCJ essa semana aquela alteração no artigo 102 e no 105, que é a questão do recurso especial e do recurso extraordinário, que praticamente, vamos dizer assim, de maneira geral, se transformariam em natureza rescisória. Eu tenho algumas críticas a essa proposta de emenda à Constituição na questão do mérito, principalmente na esfera civil, na esfera tributária, mas a comissão especial agora, e eu farei parte dela também, estaremos discutindo, porque às vezes o nosso foco é o criminal e você acaba atingindo todo o ordenamento jurídico, todo o sistema jurídico, o que pode causar transtornos, principalmente para as fazendas públicas. Então, nós teremos um cuidado muito especial e já peço de antemão ajuda de todos os senhores que aplicam direito no dia a dia, ministra, para que possamos formatar o texto e não ter nenhuma aberração jurídica saindo da comissão especial. Me coloco, então, à disposição, ficarei até o final da tarde aqui acompanhando o evento, ficarei até domingo aqui em Foz do Iguaçu. Então, quem quiser trocar uma ideia, conversar, alguma sugestão, estou à disposição. Venho realmente nesse objetivo de poder coletar essas informações importantes que os senhores trazem para esses eventos e que possamos apresentar lá na CCJ. Essa semana, ontem, na verdade, doutor, conseguimos aprovar com muita luta aquela PEC da permuta dentro dos tribunais de justiça, que nós sabemos da questão de muitos que acabam indo morar em outros estados e há a possibilidade da permuta, mas hoje não é uma possibilidade constitucional. Então, conseguimos aprovar essa matéria e continuaremos aprovando todas as matérias que sejam importantes para os demais poderes, dentro de uma ótica constitucional adequada, e também projetos que possam agilizar procedimentos, destravar o Brasil, destravar a economia. E esse final de ano agora, estamos se reservando também para terminar de aprovar essas reformas estruturantes do Estado, principalmente reforma administrativa, que deve chegar logo, que será bastante polêmica e muitos pontos provavelmente serão retirados. Nós sabemos a questão da estabilidade dos servidores, a questão da segurança jurídica que envolve essas mudanças de governo que acontecem tanto em prefeituras, governos de Estado e presidência da República, mas são reformas que, no seu âmbito geral, são importantes para dar uma chacoalhada, digamos assim, no Estado brasileiro, que realmente precisa de alterações profundas. Então, aprovamos a Previdência agora, a tributária está em vias de ser aprovada e fazer o acordo final do texto de simplificação tributária e, com o tempo, tentar a redução tributária. Essas questões de Estado que já estamos trabalhando junto aos demais poderes e agora concentração na reforma administrativa e na PEC do teto dos gastos, que muitos deputados querem rever e muitos outros querem alterar, pelo menos, porque nós sabemos hoje, todos que aplicam o orçamento público, a dificuldade que trouxe a PEC do teto dos gastos, que é importantíssima para controle das finanças, mas, ao mesmo tempo, acaba gerando uma série de problemas, visto que nós não conseguimos controlar determinadas despesas que sobem acima da inflação no nosso país. Então, presidente, estou à disposição de vossas excelências. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, agradeço aos nossos amigos da magistratura, todos os nossos amigos da Amapar, que sempre estão conosco, e o doutor José Fogaça, que está me acompanhando aqui nesse momento, e é um prazer, e me coloco, então, à disposição. Muito obrigado a todos, e que Deus abençoe a nossa nação. Agradecemos a participação do deputado federal Felipe Francischini e convido neste momento para o uso da palavra o doutor Mauro Ferrandin, juiz de direito do 2ª Vara Criminal de Itajaí, Santa Catarina. Por gentileza, doutor. Bom dia a todos novamente. Como o Ricardo mencionou, o FONAGE esteve trabalhando durante todos os últimos meses, desde o evento anterior, na revisão da nossa Lei 9.099, a partir de todo o trabalho realizado ao longo dos 20 anos de existência do FONAGE, de vigência da própria Lei 9.099. E a presença do presidente da comissão da CCJ aqui é mais que oportuna, porque talvez, e eu não tenho dúvida disso, o FONAGE é o locus ideal de origem de uma lei de atualização, principalmente no ponto criminal do que eu vou tratar agora. Nós vamos tratar de crimes de menor potencial ofensivo, tratamos disso na lei a partir de uma fonte constitucional. Então, o Juizado Especial Criminal tem origem lá no artigo 98.1 da Constituição,
quando ela passa a definir o que é crime de menor potencial ofensivo e o que são os demais crimes. E nesses crimes, deputado, de menor potencial ofensivo, estão cerca de 60% dos crimes previstos na legislação. Então, a importância do FONAGE e a importância do Juizado Especial Criminal deve ser olhada a partir da função social da lei e o que ela tem contribuído para a pacificação ou para a redução da criminalidade. Nós vimos ontem no painel, junto com o colega Sérgio, com o ministro Saldanha, os principais pontos da lei. E, de fato, é necessário algumas atualizações. Antes de falar do acordo de não persecução penal, que o deputado sabe existe e está presente em outros projetos, o ministro Alexandre Moraes, o ministro Moro, com alguma alteração, nós temos alguns problemas na lei que ainda hoje precisa ou acaba atrapalhando o andamento do processo e do procedimento. O primeiro problema que a atualização da lei pretende corrigir é o conceito de autoridade. A lei trata de autoridade judicial, aquela como competente ou com atribuição para lavar o termo circunstanciado. Isso tem causado problemas, porque em estados como Santa Catarina, essa autorização é legislativa. Existe uma resolução, um decreto estadual regulamentando, autorizando o policial militar a fazer o termo circunstanciado. Mas em vários estados do país isso não é possível. Recentemente, o presidente Bolsonaro até editou uma lei atualizando e autorizando o policial rodoviário federal a fazer termo circunstanciado. Que o deputado sabe, os colegas também, é uma simples informação, né, um relatório do que aconteceu, e esse documento que não é uma investigação, é apenas um relato, um registro do crime de menor potencial ofensivo praticado, serve para a composição civil, serve para a transação penal. Então, é importante que a gente deixe claro que qualquer autoridade pode fazer esse TC, não apenas a autoridade judicial entendida como o delegado de polícia. Essa atualização vai trazer, eu acho que vai ao encontro até da proposta de reforma administrativa. Porque, veja bem, se eu continuar aceitando apenas o delegado de polícia como o responsável, com atribuição para lavrar o TC, eu vou tirar 2 policiais da rua, ou um policial da rua, que vai fazer uma autuação do TC, vai levar essa pessoa até a delegacia de polícia para registrar o TC. São 2 policiais a menos na rua e um delegado de polícia trabalhando em cima de um crime de menor potencial ofensivo. É evidente que isso não é econômico. É evidente que isso retira da rua policial que poderia estar combatendo crimes de maior potencial ofensivo, né, vale dizer, os crimes de homicídio, enfim, que não são investigados, até pelos delegados de polícia. Isso também vai ser importante para solucionar os problemas do judiciário. No STF existem diversas ações de inconstitucionalidade propostas por delegado de polícia em razão da atribuição de leis estaduais, de regulamentos estaduais que autorizam ao policial militar a fazer esse tipo de procedimento. Então, a primeira atualização pontual e importante é isso, alterar o conceito de autoridade policial para a autoridade, e toda a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, enfim, todas as autoridades poderiam lavrar o termo circunstanciado. A segunda atualização, que eu acho que também é muito importante, é a adequação do conceito de crime de menor potencial ofensivo. Nós temos no juizado uma expressiva parte dos crimes da nossa competência, cerca de 60%, mas também temos ainda algumas dúvidas na jurisprudência sobre a questão do conceito de multa, porque o parâmetro a ser analisado é sempre a pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos. Mas, por uma lógica jurídica, quando a multa é alternativa, o legislador entendeu que é possível que esse crime seja punido com pena privativa de liberdade ou com multa, o que equivale a dizer que esse crime é de menor potencial ofensivo. Na lei ambiental, nós temos alguns crimes em que a pena privativa de liberdade é de 3 anos, ou multa. Nós temos decisões nos tribunais entendendo que é de menor potencial ofensivo e outras entendendo que não é de menor potencial ofensivo pela regra da Lei 9.099. Então, ajustando esse detalhe, também a gente vai acabar traduzindo e adequando o conceito de menor potencial ofensivo para todos os crimes em que a multa for alternativa. Isso é importante. Um outro detalhe que precisa de atualização é o meio eletrônico de intimação.
utilização do WhatsApp, isso já é feito, até conciliações pelo WhatsApp na esfera civil, e as intimações na esfera criminal têm ajudado muito, principalmente nos casos de violência doméstica, por exemplo, em que a vítima é intimada diretamente de uma decisão pelo WhatsApp que ela deixa cadastrado. As partes, hoje em dia, também são comunicadas em muitos atos por correio eletrônico. Então, uma atualização da lei, que é de 95 e que não contemplava esse tipo de intimação, e que hoje é possível até prevista no próprio Código de Processo Civil. A lei e a atualização da lei faz um fomento específico das despenalizantes da seguinte forma. Primeiro, ela aceita e admite, tal qual os enunciados do FONAGE, admite composição civil nos crimes de ação pública incondicionada ou nos delitos de ação pública incondicionada, como é o caso da contravenção penal de vias de fato. Por quê? A ideia da lei, na parte criminal, é restaurar o tecido social, compor conflitos. Conflitos sempre vão existir. Não adianta, não existe sociedade sem conflito. O que a gente precisa é ensinar as pessoas a gerir o seu conflito, a administrar o seu conflito. E no Juizado Especial Criminal, cujas demandas envolvem uma relação emocional, sentimental, pessoal, muito próxima dos envolvidos, autor do fato e vítima, é importante que isso seja percebido. Daí a necessidade de capacitação dos conciliadores, daí a necessidade de capacitação até do próprio promotor de justiça e do juiz que trabalham com essa matéria. Em vários estados, Santa Catarina, por exemplo, tem a possibilidade de fazer acordo até na Polícia Militar. Nós temos projetos, convênios em andamento em que policiais militares, policiais civis são treinados e se montam uma estrutura de conciliação, de composição civil dentro dessa esfera, que originalmente não tem esse viés de um conciliador, mas que os projetos demonstram a possibilidade. Você evita que tudo isso demore muito tempo para chegar ao judiciário. O conflito, normalmente, ele funciona em espiral, né? E o deputado lembrou bem, a nossa sociedade está muito conflituosa. Então, é importante que você atue rapidamente. E as audiências de conciliação, de composição civil, são ideais para que um conciliador capacitado acabe trabalhando isso, independente do tipo de ação penal, pública, condicionada, incondicionada ou privada. Porque o maior interessado ali quem é? É a vítima, são as partes. O protagonista do Juizado Especial Criminal é a pessoa, a população, e não a audiência. A Lei 9.099, vocês sabem, quebrou os paradigmas tradicionais, né, ministra? Não há mais a obrigatoriedade da ação penal. O Ministério Público ele não tem uma obrigatoriedade limitada, discricionária, que vai depender do caso concreto, claro. Não vai se tirar o poder do Ministério Público, mas tem que se priorizar quem são os maiores interessados, no caso, autor do fato e vítima. Nessa linha, então, é que a gente traz para dentro das despenalizantes. Transação penal é uma, composição penal é outra, suspensão condicional do processo é outra. E, como disse o Ricardo, se aplica em Juizado Especial Criminal e também nos demais crimes comuns. Por que a ideia, deputado, de trazer o acordo de não persecução penal para dentro do sistema legislativo específico da Lei 9.099? O acordo é mais uma forma de despenalizar, é mais uma medida despenalizante, e com muitas vantagens sobre o plea bargain, por exemplo. O deputado sabe que o plea bargain implica em confissão de culpa e implica em condenação, que vai gerar fatalmente uma reincidência. Se nós aprovarmos o acordo de não persecução penal, isso é prévio à ação penal. Esse acordo formulado entre a parte e o Ministério Público vai funcionar como se fosse uma transação penal para crimes até 4 anos de pena mínima. Isso vai abranger o quê? Por exemplo, os crimes de furto. Um furto simples lá de mercado, né, que acontece muito no interior, crimes que, de fato, acabam significando número no sistema prisional. Porque se você for investigar os números de pessoas presas e quem são essas pessoas presas, nomeadamente não são estupradores, assassinos ou megatraficantes. São pequenos criminosos ou pessoas que se envolveram em um crime, mas que logo em seguida se envolveram em outros crimes, pela reincidência. E nós temos um problema sério de reincidência.
E a reincidência retira dele qualquer direito, por exemplo, de fazer uma nova transação penal. Então, o que o ministro Alexandre Moraes defende, e o FONAGE entendeu e chegou à conclusão que é mais ideal, é você ter a possibilidade de, em certos crimes, fazer um acordo de não persecução, prévio à ação penal, que o cumprimento gerará extinção de qualquer pena, de qualquer crime a ele imputado, mas que o descumprimento não vai ensejar uma execução imediata, porque não há condenação. É preciso ficar claro isso. Por quê? Porque, se num primeiro momento o plea bargain parece também uma forma de retirar ou impedir de pessoas que sejam presas por pena privativa de liberdade, porque se aplicará restritivas de direito, imediatamente essa pessoa vai ficar reincidente. E o registro de reincidência vai rotular ela para, no próximo passo, ela ser colocada na cadeia. Então, isso acontece no artigo 28 da Lei de Drogas. E aqui é um outro detalhe fundamental. Nós temos diversos estados e diversos juízos que processam o artigo 28 da forma a impor uma condenação. Impondo uma condenação, a pena de advertência, aquela que está prevista na lei, mesmo em transação ou em condenação, será de advertência. O que implica dizer que isso pode virar uma reincidência. Isso pode fazer um registro de antecedentes criminais, que numa futura condenação irá agravar a pena. Vejam um problema disso. Um sujeito condenado por uso de drogas e depois preso por tráfico. A pena não vai ser reduzida pelo parágrafo 4º. Então, a pena de 5 anos, que cairia para 1 e 8, ficará em 5 anos. Por quê? Porque ele tem uma condenação por uso. Recentemente, em 2015, o FONAGE já tinha visto isso e já tinha editado um enunciado dizendo que a condenação pelo 28 não gera reincidência. E, recentemente, o STJ, primeiro na 5ª e depois na 6ª turma, começaram a aplicar esse entendimento que nasceu aqui no FONAGE, que a gente anteviu que não haveria lógica processual reconhecer a reincidência disso. Por isso que mais uma alteração é deixar claro que, partindo do escopo da lei de drogas, que é tratar o usuário como uma pessoa com doença que precisa de uma intervenção sanitária e não punitiva, é sempre autorizar a transação penal, independente se ele tem ou não registro anterior por uso de drogas, e isso é claro até na lei, mas se ele tem condenação ou outro antecedente criminal. Por quê? Porque diversos estados e juízos não aplicam advertência porque ele já tem um registro anterior. Não é possível que isso continue acontecendo, justamente porque, repito, a lei de drogas, nessa parte, ela é de tratamento sanitário e não punitivo. E, por fim, deputado, que eu acho que é fundamental, é que o artigo 89A seja, de fato, o locus ideal para tratar dessa questão do acordo. Repito, ele na comparação com o plea bargain, tem muitas vantagens. E, existindo aqui dentro da lei, ele vem a ser, como se conceitualizássemos ele, uma medida despenalizante. Ele visa evitar que o sujeito seja processado, que o Estado diga, olha, em relação a esse caso, se o Ministério Público e a parte fizeram um acordo, o Estado está satisfeito. Aquela prerrogativa única do Estado de punir, ela já foi afastada em 88, com a Constituição Federal, dando prioridade ao Ministério Público e, em certos casos, não acionar, não intentar a ação penal pública como titular. E, nesse momento, acho que é muito propício e ideal que, na Lei 9.099, que precisa de atualização, também a ela seja incorporado esse instituto do acordo de não persecução penal, muito mais ideal, muito mais adequado, e com origem no FONAGE, então, vem com o rótulo do FONAGE, que hoje é inserido em toda a decisão de vários tribunais e também dos tribunais superiores. Por isso, eu acho que devemos aproveitar a sua disponibilidade de tentar, quem sabe, num substitutivo, incluir esta alteração da lei e aproveitar, inclusive, a título de convencimento do ministro Moro ou do ministro Alexandre, que o locus ideal de alteração e de,
redação dessa lei aqui dentro do artigo 89 da lei. Obrigado. E, neste momento, passamos a palavra ao presidente do FONAGE, Dr. Aiston Henrique de Souza. Bom dia a todos. Nesse 46º FONAGE, último dia de evento, estamos felizes com a presença da ministra Nancy Andrighi, que é de casa, né? Então, seria redundante dizer sinta-se em casa. Participa do FONAGE desde a sua origem, embora eventualmente não possa participar de alguns eventos, nos sentimos felizes com a sua presença hoje. Deputado Francisquini, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, não é só a comissão mais importante, mas eu acho que é o próprio coração da Câmara dos Deputados, porque é dali que sai a aprovação para as matérias que são aprovadas por aquela casa parlamentar. A sua palavra é de tranquilidade, de tranquilização, primeiro no campo político, quando nos diz que, diferentemente do que se ouve, às vezes, em Twitters ou em outras redes, que se fala em constituinte, os momentos de crise são momentos em que se exige tranquilidade e cautela, né? Então, é muito tranquilizador a sua palavra nesse tema. E nós, juízes, que trabalhamos lá na ponta, com o que se decide no parlamento, é quem sofremos o contato mais direto com a sociedade quando há alteração nas leis, como já disse o Ricardo Chimente, né? Então, a sua palavra foi tranquilizadora, e tranquilizadora também no sentido de abrir as portas da Comissão de Constituição e Justiça para as demandas do FONAGE. O projeto que foi discutido pela diretoria do FONAGE e que foi aprovado ainda no FONAGE do ano passado, essa discussão atualmente está no Senado Federal, mas certamente isso não impede que o texto já seja apresentado, né, Ricardo, de antemão para o deputado, para quando chegar na Câmara já ter o conhecimento do que foi apresentado, né? Então, é tranquilizador ouvir de Vossa Excelência tanto uma fala quanto a outra. Com relação à proposta de revisão que foi discutida pelo FONAGE, ela tem origem na necessidade de revisão, de adaptação da lei aos novos tempos. A Lei 9.099, decorrente da Lei 7244, foi concebida ainda nos anos 80. O mundo mudou muito nessas 4 décadas. Nos anos 80, nós não contratávamos com robôs, nós não fazíamos comércio com a China, com os Estados Unidos, comércio do consumidor, né? Havia o comércio dos fornecedores, dos importadores, mas o consumidor não fazia o comércio internacional. O transporte aéreo internacional não era tão intenso quanto é hoje. E o nosso cotidiano era diferente. A lei foi formatada, segundo o projeto de Florença, citado anteontem pelo desembargador Laurindo, foi concebida em outra base sociológica. A realidade hoje é completamente diferente daquela realidade que existia naquela época. Além disso, a quantidade de advogados que temos hoje na praça, o Código de Processo Civil novo veio imprimir um formalismo ao sistema dos juizados que não era o modelo previsto na Lei 7244 e na Lei 9.099. E daí a necessidade de revisão. Primeiro, para que nós pudéssemos adaptar o sistema aos novos tempos. Em segundo, para resgatar a informalidade, a celeridade que era prevista na Lei 9.099. E também para refletir sobre alguns pontos, como, por exemplo, a oralidade, que é obrigatório no sistema atual, mas que tem se tornado impraticável por conta da quantidade de demanda
e também pela qualidade das demandas que nós estamos enfrentando hoje. Num contrato, por exemplo, feito pelo sistema de informática, pelo sistema de inteligência artificial, você tem, às vezes, a contestação feita pelo sistema também de inteligência artificial, e a lei obriga o juiz a ter um contato direto com as partes. Fatalmente, a parte que vai estar do outro lado não é aquela que contratou, ou o consumidor nunca teve um contato direto com a parte, o preposto, às vezes, não tem autonomia suficiente para mediar. Então, a comissão entendeu, o grupo entendeu que há necessidade de uma porta que atenda a essa quantidade, a esse tipo de demanda, obviamente sem dispensar a oralidade naqueles casos, como conflito de vizinhança, como colisão, acidente de trânsito, em que, em muitos casos, é necessário um contato direto entre as partes, mas é preciso também que haja essa outra saída. Eu trouxe alguns pontos da proposta de revisão que já foi antecipada pelo Ricardo. Um dos pontos é a incorporação à lei de alguns enunciados do FONAGE, que, de certa forma, já falei no primeiro dia, que o FONAGE, de certa forma, forjou o sistema dos juizados especiais através de seus enunciados. Deu uma conformação de modo a impedir que seja aquele sistema solto, que atue ou trabalhe de conformidade com a cabeça de cada juiz. Então, há necessidade de um mimo de formalidade. Então, uma das propostas foi incorporar alguns enunciados. Por exemplo, no artigo 4º, incorporamos aquela proposta de que a competência é relativa e não absoluta. Aliás, de que o juiz pode declarar incompetência territorial de ofício, mas com o cuidado de observar que a competência territorial é estabelecida em favor do jurisdicionado e não em favor da administração da justiça, porque, muitas vezes, o jurisdicionado é enviado a uma outra comarca quando ele tem dificuldade de se deslocar àquela comarca que, pela lei, seria a sua. Por exemplo, é o que se observa nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas, em que a parte tem que se dirigir ao centro da cidade onde trabalha, e ali perto tem um juizado. Mas aí o juiz diz, não, aqui você não pode, tem que ser lá onde você mora. Aí a parte tem, às vezes, que gastar um dia inteiro de trabalho para ir lá onde mora, quando seria muito mais útil ele litigar lá onde ele trabalha. Então, se resgatou o enunciado de que a competência pode ser declarada de ofício, mas desde que não se demonstre a defesa, a violação ao direito de defesa da outra parte. O outro ponto, que já foi antecipado, é a possibilidade do julgamento antecipado, ou seja, a dispensa da audiência de conciliação, quando já houve uma tentativa prévia, o Ricardo aqui já antecipou, a proposta de se colocar a conciliação prévia, ou a mediação prévia, ou até a negociação prévia, como pressuposto do ingresso da ação. Então, se a parte já tentou inicialmente o acordo, e o caso é daqueles em que o juiz pode julgar sem a audiência de instrução presencial, se permitir o julgamento antecipado da lide, que já está ocorrendo atualmente. Ocorre que, atualmente, ela está ocorrendo na forma do CPC. E aí nós trazemos para o juizado um sistema complexo que é incompatível com a nossa celeridade, com a nossa informalidade. Então, nós criamos aqui um julgamento antecipado, mais simples, informal e rápido, como é da natureza dos juizados. Então, basicamente, são essas as mudanças, acrescidas aquelas já antecipadas pelo colega Ricardo Chimente. Eu vou reduzir um pouco a minha apresentação, até para permitir a participação do público, que é fundamental
para o FONAGE. Aliás, o espírito do FONAGE é o da participação dos que se inscrevem, dos que acorrem a esse evento. E encerrar, então, por aqui a nossa fala, agradecendo a presença do deputado Francisquini, mais uma vez, e agradecendo a sua disponibilidade de receber a proposta do FONAGE lá na Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado a todos. Eu vou passar a palavra ao nosso presidente da Comissão Legislativa, que é o Ricardo Chimente, para que ele conduza os debates. Obrigado, Ariston, mais uma vez, deputado, muitíssimo obrigado pela oportunidade, ministra Fátima aqui por sempre estar com a gente, e, desde logo, fica aberta a palavra. Vou pedir para que as colegas do apoio possam passar a palavra. Nós temos aqui o colega Aureliano Maranhão, a colega também, Bahia, Suzane Maria do Paraná. Pedir licença para o Manuel, passar primeiro para a colega aqui a palavra. Não, por favor. Agradeço, bom dia. Duas posições. Eu sou promotora de justiça e fico assim, muito feliz de participar do FONAGE, embora entenda que todo esse movimento feito pelos juízes me alegra profundamente, mas talvez uma pequena observação de quem está com o pé no crime. Primeiro, a necessidade específica, em meu sentir, de um dispositivo legal que diga que a transação é causa interruptiva da prescrição. Porque hoje o que nós temos? Os delitos de menor potencial ofensivo, de regra, prescrevem em 3 anos, 50% dos infratores beneficiados pela regra do artigo 115 do CP cai para 1 ano e meio, transaciona, some no meio de campo, prescreve muito fácil. Primeira observação. Segunda observação. O anteprojeto do CPP, que estava meio paradinho, e agora a gente percebe que está sendo realmente dado um gás nele, tirou o procedimento sumaríssimo, foi dia 30/10 agora, e botou para fora, porque a gente estava lá dentro. Mas, também, um pequeno incômodo que me restou foi o seguinte: continuamos, em termos de juizado especial criminal, com a disposição do artigo 92, que diz da aplicação subsidiária do CPP. E o CPP está trazendo, nesse novo projeto substitutivo, um capítulo específico da justiça restaurativa. E a justiça restaurativa, a formulação do acordo, tem previsão de interrupção da prescrição penal, que vem falar com os juizados. E mais uma coisa, o acordo da não persecução penal, embora não com esse nome, ele vem no procedimento sumário para os delitos cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa com até 8 anos. Até a sentença é possível fazer o acordo. Vai virar um verdadeiro birô a promotoria. Mas eu acredito que isso tudo ele vai assim, bater na nossa porta, vai dar o pé na nossa porta. Então, no meu sentido, se como promotora de justiça, de juizados, eu penso que seria muito importante nós pensar em termos sistemáticos, já que a 9.099, tal qual a lei de interceptação telefônica, outros foram tirados do projeto, acho que para aprovar mesmo, a gente olhar como que está saindo o capítulo da justiça restaurativa, estava discutindo isso com algumas colegas, que susto, bom e médio, né? E, principalmente, se eu pudesse pedir ao senhor legislador essa atenção da transação como causa interruptiva de prescrição. Muito obrigada. Muito obrigado, riquíssima exposição aqui da colega, uma nova visão, né? Mais uma visão aí para a gente poder trabalhar. São sempre muito bem-vindos, nós temos contato com representantes do Ministério Público, da Advocacia, dos FONAGES, têm sido convidados a isso, então muito obrigado pelas ponderações aí. O colega Mauro, o colega Joaquim já estava aqui anotando que são as nossas diretrizes aí maiores para esse tema da área criminal. Eles estão... Manuel, eu vou pedir licença um minutinho para poder passar a palavra para os 2 colegas do crime para interagirem com esse tema e já passo a palavra aqui para o Manuel Aureliano. Obrigado. Em relação à prescrição, o projeto contempla a suspensão da prescrição quando for o caso de transação penal.
A gente só passou os principais pontos para poder cumprir o tempo, mas também já é uma preocupação do Judiciário essa questão da prescrição de diversos crimes. Inclusive, ontem a gente recebeu informação que muitos TCs prescrevem lá na delegacia, cerca de 40 mil em Minas, recebemos uma informação. Então, é um absurdo isso, e é importante que o Ministério Público participe ativamente, inclusive do fórum. Eu defendo isso há muito tempo, né, como integrante do crime, porque é o Ministério Público a entidade responsável pelo processamento, né, ou pelo menos pela grande parte do processamento nessa fase processual. Essa sua sugestão está anotada. Em relação à outra, do critério de adequação, né, da lei e do CPP, por isso a minha insistência na fala anterior de que essa nossa atualização da Lei 9.099, ela tem digamos, uma qualidade melhor a partir do regramento, tanto do acordo quanto do procedimento, porque é aqui dentro que tudo ocorre. A aplicação do CPP de forma subsidiária é quase inaplicável quando a lei regulamenta o procedimento, inclusive a ponto de atualizar as questões relativas à possibilidade de transação depois da recebida a denúncia, porque o privilégio que se dá é o acordo entre as partes e a pacificação social. Em relação ao acordo de não persecução penal, o nosso entendimento, pelo menos da comissão, é que ele fique dentro do artigo 89A, que ele se assemelha muito à suspensão do processo e ocorra até a fase do recebimento da denúncia, porque se for posterior, qualquer acordo implicará em reincidência se for por sentença condenatória. Obrigado, Mauro. Passando a palavra para o Joaquim. Colegas, bom dia. Deputado, bom dia. Uma coisa que me causa, e acredito que a todos nós, isso foi até objeto da palestra do ministro Saldanha ontem, preocupação primeiro, importação de fragmentos de institutos de direito de outras culturas para o sistema brasileiro, sem verificar a exaustão, né, o impacto da importação fragmentada, volto a dizer, de institutos. Por exemplo, delação premiada, a gente já viu tudo que está acontecendo de errado por causa da importação indevida de apenas parte do modelo de delação premiada, né? O plea bargain também, a importação de uma parte do plea bargain para um sistema que é, como o nosso, de matriz constitucional acusatória, vai gerar inúmeros problemas, inúmeros questionamentos judiciais. Então, acredito que posso falar por todos os colegas, o FONAGE está sempre à disposição do Legislativo para qualquer proposta, qualquer proposição que chegue, esteja em discussão lá, estar junto à Comissão de Constituição e Justiça e todos os órgãos do Poder Legislativo para analisar junto com vocês os desdobramentos que pode causar a importação desses institutos, né? Então, colocamos à disposição da Câmara e do Senado a experiência de quem está no dia a dia lidando com a população e com os efeitos da legislação sobre a população para tentar contribuir para a formação de alguns institutos jurídicos melhores, né? E o segundo preocupação que me move a falar é a gente tratar somente de efeitos e não atacar as causas, né? Tanto a proposta de ministro Toffoli, com todo o respeito que me merece Sua Excelência, quanto a proposta externada pela colega aqui do Ministério Público, tratam de efeitos. Se você bota impedimento de prescrição, porque a máquina judiciária não funciona, você vai ter que botar prazo prescricional ou dizer que é imprescritível qualquer tipo de crime. Porque a máquina judiciária vai ficar cada vez mais atravancada, cada vez mais os crimes não serão julgados e vai haver a necessidade de impedir prescrição. Então, se a gente tratar só de efeitos, a gente nunca vai resolver nada. A gente vai ficar tratando pneumonia com antitérmico, né? O que o FONAGE tem brigado desde o início é para destravar o andamento do processo, também na esfera criminal, que, por uma interpretação tacanha da Constituição, faz com que qualquer termo circunstanciado do mais simples briga de vizinho tenha que passar por uma delegacia policial e ficar lá durante 2 anos até ser mandado para o judiciário. E quando chega 2 anos depois, o judiciário tem que se virar para não prescrever aquilo, e é culpa do judiciário que prescreveu. Então, evitar prescrição não vai resolver em nada a situação da gente. O que vai resolver é tratar adequadamente a demanda, né? Fazer como infelizmente a minoria dos estados já faz, que é receber essas ocorrências diretamente e tratar elas no judiciário, né? Em Santa Catarina, por exemplo, nós temos lá, Mauro, quantos processos você tem na sua vara, juizado? Hein? Quantos? 7 mil. Né? Para o senhor ter consciência, Rio de Janeiro
não tem 1000 processos em nenhum juizado especial criminal. Eficiência? Não. Está tudo por baixo do tapete. Né? Então, é essa causa que a gente tem que tratar e não cuidar de evitar prescrição. Se prescrever, lamento muito, vai prescrever. Né? Uma colega aqui, não vou dizer qual é o estado, mas nos disse ontem que tem lá milhares de processos que ela vai ter que julgar extinto. Julga extinto. Né? Bote a cara na janela, né? Diga assim, ó, realmente o judiciário não funcionou. Não funcionou, está tentando declarar prescrição, não atendeu a população, mas não é culpa só nossa, é culpa também nossa. Que nós permitimos que um processo que tinha que ser sério, que tinha que chegar no judiciário imediatamente, ficasse dormitando numa delegacia. Então, deputado, volto a dizer, estamos à disposição para debater qualquer tipo de projeto. Temos a preocupação dessa importação desenfreada de soluções mágicas, que certamente só vão contribuir para a insegurança jurídica. Muito obrigado. Obrigado, Joaquim. Como o nome sugere, é um fórum, né? A ideia é realmente colhermos aí as diversas ideias, a preocupação aí quanto à prescrição, o que seria talvez uma solução para evitarmos a própria prescrição. Enfim, a ideia é realmente debatermos. Passa a palavra aqui para o nosso colega Manuel Aureliano, do Maranhão. Por favor. Estou pedindo licença à presidência para falar bem daqui. Bom dia a todos. Não vou fazer conferência, não vou fazer palestra. Eu estou apenas trazendo aqui a minha experiência de uns 20 anos ou mais de juizado especial. No 7º juizado, eu tive a grande alegria de conhecer a ministra Nancy em Alagoas, quando ela esteve lá em Maceió. Foi o primeiro momento, e também o primeiro momento que eu conheci pessoalmente o nosso grande mestre, Kazuo Watanabe. Ele estava lá presente, e uma das coisas que ele disse, e que ficou gravado na minha mente, é de que o juiz brasileiro tem a cultura da sentença. O juiz brasileiro gosta muito de sentenciar, ao invés de buscar o acordo. Ontem discutimos amplamente um dos graves problemas do juizado no Brasil inteiro: conciliação. Não se fazer acordo, o acordo está cada vez mais inviabilizando, e foi usada uma expressão por uma colega, desidratando o juizado. Porque conciliadores que não conciliam só dizem, tem acordo, não tem? Juízes que não são preparados para conciliar, porque estão recebendo imposições do Conselho Nacional de Justiça para produzir. É a produtividade. Sentença passou a ser uma espécie de sapato em fábrica, em produção. O acordo, que seria no sentido de fazer com que as partes encontrassem uma solução própria para o conflito, ele está, aos poucos, se desmilinguindo no juizado. Esse foi um problema que ontem foi amplamente discutido. E uma preocupação, é uma preocupação que me toca muito. Toda a evolução social resolve-se reformar a lei. Já está se falando em constituinte. Constituição de 1988, uma das mais avançadas constituições do mundo, com uma parte introdutória fabulosa sobre os direitos e garantias fundamentais e direitos sociais. E, de um momento para outro, surgem as vozes falando em constituinte. Daqui a 10 anos, faz uma constituinte hoje, daqui a 10 anos, um novo grupo toma conta do governo do país, nova constituinte. E para onde é que a gente vai com isso? Para que lugar nós vamos com isso? Como é que fica nós que operamos? Eu não gosto nem de usar essa expressão, operador de direito. Eu acho uma expressão, não que eu tenha avitamento com referente ao trabalhador, porque eu fui trabalhador. Eu fui aprendiz de sapateiro aos 7, 8 anos de idade. E tenho a grata alegria
de estar aqui como juiz de direito, com a possibilidade de, bem próximo, talvez, quem sabe, chegar a desembargador, que isto é uma láurea muito grande para a minha família. Mas esta questão, a Lei 9.099, foi um grande avanço? Foi. Na sua aplicação, em questão de cultura, de mentalidade, tem sido retrocesso. Justamente porque o artigo 2º, que representa a pilastra da nossa lei, não é cumprido. Celeridade, informalidade, simplicidade, tudo isso, oralidade, não é cumprido. Há colegas juízes ou juízas, e nós temos que fazer essa autocrítica. É necessária a autocrítica se quisermos caminhar, porque, de outra forma, mesmo que haja reforma, não vamos para frente, se não fizermos a autocrítica. Há colegas que misturam o CPC com a Lei 9.099. A lei-mãe, dita pela ministra Nancy, em alguns de seus pronunciamentos, em eventos dos quais eu já participei. Um dos livros mais importantes de juizado, não porque a ministra Nancy esteja aqui, mas é o livro que ela fez, que não, infelizmente não houve reedição, que ela fez com o desembargador Benetti. Ela fez a parte civil, e o desembargador Benetti fez a parte criminal. Um livro de capa branca, deste tamanhozinho, talvez tenha 100 e poucas páginas, mas com informações principiológicas extremamente profundas. Entendeu? E eu examinei o projeto, o artigo 2º está sendo alterado. Na parte de conciliação está colocado autocomposição. Conversei com o Quimente. Quimente me disse o seguinte, que autocomposição é conciliação, mediação, negociação, não sei o quê. Como é que o juiz vai fazer, a juíza? Cite-se fulano para a sessão de autocomposição. Eu até concordo com o avanço. Os termos que foi colocado ontem aqui, é preciso que se coloque na Lei 9.099 a mediação. Eu não vejo nenhum problema quanto a isso. Conciliação e mediação. Porque são técnicas de composição diferenciadas. A conciliação mais interventiva e a mediação menos participativa do mediador. Ele apenas conduz o acordo entre as partes, aplicando técnicas. Na conciliação, o conciliador tem mais intervenção na solução, no encontro do acordo. Eu sou contra esta expressão autocomposição, substituindo conciliação do artigo 2º. Sou contra. Eu vou agradecer ao colega Manuel, pedir para caminhar para o encerramento. Tenho respeito, vou caminhar. Outro aspecto, o juizado, a Lei 9.099, ele é um juizado de parte, não é um juizado de advogado. Tanto que a Lei 9.099 não fala em representação com referência ao advogado, fala em assistência. A parte será assistida. É muito diferente de representada. Estou vendo essa alteração do artigo 55, em que se traz para dentro da lei o artigo 85 do CPC, que vai criar um problema brutal de debate com o advogado querendo os seus honorários do jeito que ele quer. Claro, quando o sistema da Lei 9.099, que estabelecia os honorários fixados de 10% ou 20%, era um sistema, inclusive, muito mais, vamos dizer assim, efetivo de solução. Não podemos trazer para dentro da nossa lei
sem nenhuma necessidade, regras do CPC. O nosso sistema é um sistema de parte. Com todo respeito pelos colegas que fizeram todo esse trabalho, eu respeito muito, Quimente sabe disso, Quimente, inclusive, me honrou muito em algumas edições da sua obra, em citar decisões minhas, não só uma vez, mas em algumas edições, eu apareço lá, eu até... Os colegas chegam para mim e dizem assim, olha, tu está sendo citado lá no livro. Eu digo, eu vou cobrar o royalties dele, que eu estou precisando de um dinheirinho, que a coisa anda mais para urubu do que para colibri. Mas Quimente, nós somos amigos, mas realmente temos que ter uma preocupação. E a minha preocupação, termino, é no sentido desta revisão. Nós temos que examinar a revisão nos termos históricos que a lei se propôs, num tempo que veio muito antes da Lei 7.244, quando se iniciou a conciliação, as composições no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Minas, Mato Grosso, Rio de Janeiro, tendo à frente figuras da nossa... figuras jurídicas, com a ministra Nancy, que criaram todo este caminhar até chegar à Lei 9.099, depois a Lei do Juizado da Fazenda, da Lei do Juizado Federal e Juizado da Fazenda Pública. A conciliação, mediação, tudo bem, mas que a gente deixa a coisa bem clara, deixando o CPC de lado, porque o CPC foi feito por advogados, infelizmente, com pouquíssima participação da Associação dos Magistrados, com um formalismo brutal, inclusive a contagem de prazo em dia úteis, substituindo o dia corrido, que é um desastre, e todo mundo sabe disso. E na hora, quem é criticado pela morosidade da prestação jurisdicional é o Poder Judiciário, somos Manuel, nós, eu juízes. agradeço. Muito obrigado. Manuel é um apaixonado pelo sistema, que a gente sabe, não é? Um guerreiro nosso que está à frente disso, linha de frente há tanto tempo. A gente agradece as ponderações, são importantíssimas. Estamos cuidando para que se traga o menor número de institutos possíveis do CPC desde o início. Essa foi uma luta do FONAGE, meio no diálogo das fontes, para trazer aquilo que é possível, que é útil, e afastar aquilo que é nocivo para a sociedade, é nocivo para o sistema. Então, agradeço muito aqui a exposição do Manuel Aureliano. Continua a palavra aberta, nós vamos ouvir mais dois colegas. Vamos passar a palavra aqui. Pedir para o colega identificar o estado, nome. Obrigado. Bom dia a todos, eu sou Patrícia, eu sou estado de Mato Grosso, estou aqui com a delegação, a qual honro participar, e gostaria de não fazer perguntas, não, queria tecer alguns comentários que eu acho que expressam a preocupação de todos nós que somos do juizado. Primeiro, a tendência que eu vejo nos últimos anos de nós que eu digo juizados, queremos abarcar o mundo. Nós somos pequenos demais para tanta coisa que estão nos dando, e principalmente sem nos consultar, que eu acho que é o pior. O projeto prevê, inclusive, a extensão para 60 salários mínimos. Nós já somos hoje um balcão de cobrança, somos hoje um balcão, e posso falar pela história do Mato Grosso, não posso falar para outros estados, um balcão de fraude, e que o Mato Grosso é um dos grandes campeões, e nós temos, assim, somos patamares básicos para conversar sobre fraude, somos nós, do Mato Grosso, e nós vemos os nossos advogados famosos em rede nacional migrando para outros estados. E isso vai piorar ainda mais a situação, se elencando a possibilidade de 60 salários mínimos. Uma das críticas. Algumas construções que estão aqui, que foram apresentadas, me parecem encarecedoras de uma maior objetificação. Nós estamos falando, em lei, de que nós precisamos de uma autocomposição. Todos os exemplos citados pelos colegas de INSS, de Previdenciário, de DPVAT, nenhuma consta na lei especificamente, até porque de cara já daria um questionamento de constitucionalidade de que há necessidade de você primeiro se autocompor.
A questão de ontem ainda, falando até sobre o consumidor.gov, nós tivemos alguns exemplos de colegas do Mato Grosso que baixaram isso em portaria e tiveram ligações diretas da OAB dizendo ou você retira ou você vai ser representado no CNJ. E isso foi feito, o colega automaticamente falou, olha, eu não vou arranjar confusão para mim, tirou. E eu posso falar porque são colegas muito próximos. E a questão do aumento da pena também. Nós já temos uma infinidade. Em 2 anos, nós vamos colocar 4, nós vamos ter furto. Daqui a pouco nós estamos decretando a prisão, porque o colega vai ter 38 furtos, ele não se enquadra mais em nada. Então nós vamos decretar a prisão, as turmas recursais vão analisar a HC, e nós vamos fazer audiência de custódia também. Então, eu acho que a proposta é interessante, a gente tem que realmente trazer o juizado para 2020, é importante, mas nós temos que analisar que nós não temos sequer estrutura para poder abarcar uma competência que já... Hoje nós estamos soterrados, nós já julgamos na turma recursal do Mato Grosso 40 mil processos este ano, é desumano você falar isso, nós somos em 9 juízes, e vamos continuar, nós temos ainda novembro, o restante de novembro e dezembro, ou seja, nós devemos chegar, segundo o nosso coordenador, a quase 43 mil, é desumano você falar isso, e trazer a 45, o Marcelo está me alterando aqui a data, o valor, e isso a gente tem que repensar. É só isso que eu queria dizer. Obrigada. Agradecer a colega. Ricardo. O Estado do Mato Grosso, ele foi representado em todas as reuniões pelo desembargador Mário Cono. Mato Grosso participou. O texto ao qual a colega teve acesso não é o texto atualizado da proposta. A proposta não aumenta a competência do GCRIM, continua para crimes com pena até 2 anos, não 4. E a proposta inicial de 60 salários mínimos foi revista na última reunião. A pedido, inclusive, fizemos consultas externas. Professor Kazuo Watanabe sugeriu que não elevássemos o valor. A ideia da elevação era colocar no mesmo patamar do Juizado da Fazenda e do Juizado Federal. Mas ontem chegamos aqui a uma votação, inclusive, uma discussão, e por 15-8 resolvemos alterar essa proposta inicial para manter em 40 salários mínimos, conforme sugestão do professor Kazuo Watanabe, porque o idealizador, ele sabe o porquê da existência dessa lei, entendemos por bem respeitar. Então, essas preocupações da colega foram acolhidas em cima dessa última reunião. Não se está elevando o valor da causa, nem tampouco a competência criminal. Ok? Agradeço. Temos mais uma questão? Por favor. Pedir para o colega também se identificar para os demais, para o Estado. Bom dia a todos, eu sou Aldo Sabino, atualmente juiz auxiliar da Corregedoria do Estado de Goiás, mas integrante do sistema há mais de 20 anos. Cumprimento aqui a comitiva do Estado de Goiás. Eu queria fazer 2 observações e sugestões. A minha indagação é se, nesses estudos, nós estamos abarcando algum dispositivo sobre a litigância temerária, que eu acho que é um dos temas, né? Nós tivemos até um painel ontem, uma preocupação do Juizado Especial Civil, né? Algum dispositivo, alguma adição de dispositivo, talvez até, não sei, no CPC, ou na Lei 9.099, uma regra material, facilitando a vida dos juízes do juizado. Uma experiência que nós tivemos lá em Goiás foi de união do juiz da comarca da capital, e através dessa união com condenação e litigância de má-fé, nós conseguimos abarcar e expulsar, por assim dizer, essas litigâncias temerárias. Então, nós temos hoje um pequeno índice, muito menor do que antes. E segundo, a criação de um tipo penal. Eu queria até ter feito essa sugestão ontem, num painel de uma colega, que reclama que não tem como fazer uma perícia num documento. Então, talvez nós tenhamos que pensar num tipo penal específico, né, de falsidade dentro de um processo judicial. São essas minhas sugestões, caso não sejam abarcadas. Obrigado. Obrigado, Aldo. A questão pertinente aos honorários. Quando se colocou a questão do honorários do vencido para causas superiores a 20 salários mínimos, a ideia foi, uma das razões disso foi tentar evitar essas lides, essa judicialização predatória, e que ontem até tivemos aqui na exposição recursos especiais falando desses litigantes profissionais, e mantidas todas as previsões pertinentes à litigância de má-fé, que certamente poderão ser aprimoradas a partir desse trabalho de Goiás. Traga para nós, vamos inserir
O trabalho é contínuo, né? É um primeiro momento, é um primeiro passo que se dá, mas o trabalho será contínuo. Temos aqui mais duas solicitações para encerrarmos, ok? Para podermos seguir em frente, por favor. Isso precisa pedir para identificar também para os demais colegas. Mas não. Benjamin Quaresma, Espírito Santo. A minha preocupação, eu sou juiz no Espírito Santo, juizado especial criminal, que funciona juntamente com o especial da Fazenda, a Fazendinha. E um caos, né? Mas o meu caos maior é com a Fazendinha, porque atualmente, que se fala que a única diferença que tem da Fazendinha para a Fazendona são 60 salários mínimos. E o restante é tudo igual. E os tribunais, supostamente, não estão nem aí para isso. Nem estão aí para isso. Seria a primeira colocação, seria do FONAGE pedir oficial, os tribunais, para ver se olham esses aspectos que está acontecendo com esse número que foi formado aqui, que no Brasil só tem cerca de 60 juizados especiais da Fazenda, 60 do Brasil todo, quando a gente sabe que os entes públicos são os maiores clientes. Como é que pode uma anomalia dessa, um paradoxo desse? E aí vem outra questão, que se a gente chama o ente público para fazer alguma conciliação, esquece que eles não comparecem, não vêm, fica tudo por isso mesmo. Então, a lei do juizado especial da Fazenda vira uma ficção, porque está dentro, incluído na questão da fazendona. E esta semana eu tive a oportunidade de ler uma parte da decisão até da ministra Nancy sobre o assédio processual. E a minha pergunta seria até para, não sei se a ministra vai aceitar, mas a minha pergunta é: assédio processual reverso, que eu digo, porque o assédio do requerente é uma coisa. Agora, quando o requerido nunca quer nada, esse nosso cliente, inveterado cliente, ele não quer. Então, eu estou chamando isso, não sei se é correto, de acesso processual reverso. O que é que a gente pode fazer com o ente público? Obrigado, Benjamin. A ministra, ela vai ter a oportunidade de se manifestar na sequência e ela vai, então, na manifestação, ela vai tratar do tema. E essa preocupação do número ínfimo de juizados da Fazenda, ela foi contemplada justamente com a ideia de uma opção. Já há um projeto de lei nesse sentido, do senador Paulo Paim, transformando a competência em facultativa, e na Câmara também é um projeto de lei que, em casos de inexistência de vara do juizado, torna o procedimento facultativo na vara. Já é um projeto um pouco mais complexo. Mas do Paulo Paim, ele é explícito em tornar opção do autor, como é no juizado comum. Obrigado, Benjamin. Por favor. Bom dia a todos. Marcelo Sebastião, juiz da turma recursal do Estado de Mato Grosso também. Quimente já conhecemos também, né? O questionamento, Quimente, é se existe o trabalho da FONAGE ou da MB com relação a essa PEC, que o deputado nos falou, com relação à participação de advogados em turma recursal, porque o discurso trazido da OAB ele vai na contramão do que se vem discutindo hoje em dia, que é a eliminação do 5º constitucional. Essa discussão de heterogeneidade que se deseja, ela cai por terra no momento que a turma recursal não tem uma via de recurso, seria o extraordinário, né? Mas com o declínio das reclamações para os tribunais, como foi feito pelo STJ, antigamente o STJ julgava a reclamação, no STJ tem a composição heterogênea, e os tribunais também têm, ou seja, eles falam que querem a heterogeneidade, mas ela existe já. E a gente vê os inúmeros problemas que se avizinham com essa ideia de botar o advogado na turma recursal. Quem vai pagar? Está vinculado ao quê? Ele vai ser fixo? Quem que vai indicar? Né? E a gente vê uma crise da OAB na verificação de suspensão de advogados que atuam de forma indevida. A nossa lá é um exemplo, acho que é nacional. A gente manda os advogados que fraudam mesmo, manda para fazer inquérito, por aí. Nunca tivemos resposta de nada.
ninguém é suspenso. Tempo atrás aí, advogado famoso por fazer fraudes, foi indicado para a comissão do juizado, rapaz. Aí eles ficaram constrangidos, inventaram uma suspensão lá, você está suspenso, não pode, mas já está trabalhando de novo. Então, a gente vai vivendo isso aí e vai dando um desânimo, e cada vez mais a gente vai sendo apertado, e a advocacia vai... Não tem problema com a advocacia, minha família inteira é de advogado, meus irmãos, só que a gente vai vendo que os advogados que não são sérios vão ganhando cada vez mais espaço, e o órgão de classe, né? E mais uma vez, agora eu te pergunto, vai entrar o MP também como quinto lá na turma recursal, porque não é paridade? A gente vai debatendo com essas situações e vai vendo que a vontade é de colocar a filosofia do órgão de classe lá no judicial. Eu acho que quem quiser ser juiz faz concurso, né? Enfim. Muito obrigado. Há uma preocupação realmente muito grande, por isso as notas técnicas em relação à PEC. Obrigado pelo reforço dado aqui. Temos mais 2 colegas inscritos, vamos dar oportunidade também. Bom dia a todos. Silvana Almena, juíza de Alagoas. Ricardo, eu gostaria de saber se vai ser contemplado nessa reforma, ou foi falado, alguma coisa sobre o depósito prévio recursal. Essa matéria foi votada e aprovada em plenária em Fortaleza, em 2010, e foi votada e aprovada por unanimidade. E eu não vi nem mais alguma notícia sobre isso. Eu gostaria de saber se vai ser contemplada nessa reforma. Obrigado. Em 2010, nós tínhamos uma realidade que era um exemplo de Pernambuco, e temos aqui colegas de Pernambuco, eu não estou visualizando, e me parece que houve um questionamento de constitucionalidade em relação a esse depósito recursal, foi em Alagoas também, mas em Pernambuco, que eu me lembro, foi o caso também de Pernambuco, também em Alagoas, e nos pareceu que o mais prudente com relação à constitucionalidade seria seguir na parte da execução. Mantivemos os embargos à execução, como está no artigo 52 da lei de hoje, do artigo 53, quando houver divergência sobre valores, que se deposite o valor incontroverso. Isso passou a constar expressamente, mas não o depósito para fins recursais, com a preocupação de esbarrarmos em reconhecimento prévio de inconstitucionalidade dessa medida. Se inseriu, sim, na parte da satisfação ali dos julgados, que mantém o nome de execução, como é da origem da Lei 9.099. Ok? Obrigado. Mas, claro, mais uma vez, podemos sempre avançar nisso e trazer novas formulações, aí, novas propostas. Tem mais um colega inscrito, por favor. Marcos Antônio de Souza Lima, do 3º Juizado de Foz do Iguaçu. Professor, o senhor me perdoe se isso já foi abordado, mas, como o colega do Espírito Santo falou agora há pouco, a diferença do juizado da Fazenda Pública para a vara da Fazenda Pública é basicamente o limite dos valores. Especificamente aqui no Paraná, os nossos juizados especiais, com algumas exceções na capital em outras comarcas, são cumulativos. Nossa competência é civil, criminal e da Fazenda Pública. E firmou-se uma jurisprudência de que no juizado da Fazenda Pública cabe perícia. E essa situação, primeiro que nós não estamos tão aptos a lidar com isso, nossos instrumentais não são adequados, porque a gente bebe na Lei 9.099, né? Eu queria saber se o FONAGE tem essa preocupação e se está tentando atacar isso pela via legislativa, para fim de criar uma modificação na própria lei do juizado da Fazenda Pública para declarar expressamente a incompatibilidade da perícia com o sistema. Obrigado, Marcos. Nós colocamos na Lei 9.099, na proposta da Lei 9.099, explicitamos aquilo que já constava de enunciado do FONAGE há bastante tempo, de que o que seria a causa de menor complexidade, no sentido de que seriam causas que não demandam perícia. A menor complexidade seria a complexidade probatória, que foi uma opção do FONAGE desde o início, na tentativa aqui de interpretar essa lei. Então, no projeto está sendo explicitada essa questão de que no sistema dos juizados, estamos seguindo a linha da Lei 2.153, de que estamos diante de um sistema, não cabe ação que exija perícia.
pela dificuldade material. O juizado não consegue, às vezes o processo fica 2 anos parado, porque a gente não consegue. Como é que se faz uma perícia gratuita? Sim. Isso tem trazido uma série de transtornos. Mas podemos aprimorar essa redação e talvez até reproduzi-la na parte da Fazenda também. Muito obrigado. Pessoal, infelizmente, como a gente tem uma limitação de tempo, né, agradecer aí a todos que pediram a participação, devolver a palavra aqui para o nosso presidente Aiston, e não sei se querem fazer um breve intervalo antes da ministra, se há oportunidade para isso, ou se vamos direto, qual é? Podemos encerrar? Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Gostaria de acrescentar algum dado? Por favor. Obrigado, doutor. Não, pessoal, apenas continuo à disposição, então ficaria aqui a tarde toda. Quem tiver mais sugestões, como a doutora promotora citou sobre o Código de Processo Penal, que é uma discussão sendo travada no Congresso. Essa questão da PEC do quinto, eu sou relator, eu avoquei a relatoria de uma PEC que fala sobre o quinto constitucional de maneira geral no Brasil. Eu, pessoalmente, sou contra o quinto constitucional. Eu sou advogado, mas eu sou contra. Sei que muitos amigos meus não concordam comigo, vão me destruir que eu falo isso. Mas eu vejo que foi uma aberração inventada lá atrás, tanto para o Ministério Público quanto para a advocacia. Mas é algo que, como eu já disse, é muito difícil de ser alterado. Então, eu avoquei a relatoria apenas para ter tranquilidade nessa questão. Mas, exatamente na outra PEC, que é essa da questão dos recursais dos advogados, conversei com a OAB, não vi, assim, por parte dos advogados de maneira geral, um interesse tão grande nessa questão. Conversei com muitos amigos das associações dos magistrados e com outros também, e cheguei à conclusão, junto com alguns outros deputados coordenadores da comissão, que essa PEC realmente não tem motivo nenhum para ser aprovada. Então, ninguém me pediu isso, mas a nossa decisão política foi botar bem lá no fundo da gaveta, essa aí não vai sair. Então, apenas para dar esse feedback aí para a pergunta, doutor. Obrigado a todos aqui mais uma vez. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Fazemos um breve intervalo, temos a oportunidade de fazer um breve intervalo. Primeiro, uma entrega de certificados aqui. Devolvo a palavra para o cerimonial. Obrigado. Obrigado mesmo. Para fazer a entrega dos certificados aos participantes do 6º painel, convidamos a excelentíssima ministra Nancy Andrighi. Por gentileza, ministra.